Parabéns pra você. Compartilhando com vocês a palavra do nosso Senhor. Todo mundo bem? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Queridos, eu quero falar aqui sobre encontros. Todo mundo aqui já teve um encontro, fala a verdade. Alguns felizes, bem alegres, encontros que trouxeram alegria para o seu coração. É ou não é? Mas alguém aqui já teve encontro desagradável? Eu vou contar duas experiências que eu tive de encontro. Uma vez eu estava andando, muitos anos atrás, no Shopping Cristal. E eu estava andando bem tranquila, eu trabalhava ali perto, e aí veio um rapaz na minha direção. E ele assim, moreninho, baixinho. E eu olhei para aquele cara, sabe aquela impressão assim, eu conheço de algum lugar? E eu andando e ele vindo. Eu olhei atrás dele, tinha uma multidão. E o povo gritando. Só que o som meio chorou para a cabeça. Né? É bom. E o povo gritando, eu passei por ele, daí eu cumprimentei ele. Tudo bem? Tudo bem? Aí eu cheguei perto, eu ouvi as mulheres gritando. Marcelinho! Quem aí torce o Corinthians? Graças a Jesus. Gente, alguém já ouviu falar de Marcelinho Carioca? O Paulinho conhece? Ele era um jogador terrível, a gente odiava ele, porque ele jogava bem pra caramba. Então sim, foi um encontro desagradável, eu não gostava dele. Mas já teve encontros maravilhosos. Eu estava descendo a escadaria do meu trabalho, eu vi um homem lindo de cabelos grisalhos, um óculos Ray-Ban na cabeça, uma moto assim de todo estilo Caterpillar, e quando ele subiu aquela escada tocou uma música na minha cabeça. Sei, era meu marido. Ele ainda não é. Aquele foi um encontro maravilhoso. E assim é a nossa vida, encontros bons e encontros ruins. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. E a gente vai falar sobre um encontro que transformou a vida de uma mulher. É muito engraçado que muitas vezes nós buscamos nesses encontros contentamento. Tem pessoas que buscam contentamento no dinheiro, no verdadeiro amor, buscam contentamento em outras pessoas, em tesouros escondidos, mas existe só um lugar onde há um verdadeiro contentamento, que é na presença de Deus. Amém? A presença de Deus, ela precisa nos trazer o contentamento, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer de estar na presença do Senhor. E eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Eu trouxe uma versão um pouquinho diferente. E ela diz assim: não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva iria ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida, tocou o caixão. Então
então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. E na mesma hora ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que ali havia um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta. Ele olhou para as nossas necessidades, a necessidade do seu povo. A notícia a respeito de Jesus se espalhava por todo o país. Então, quando lemos esse relato do livro de Lucas, nós vemos uma situação muito trágica, muito triste. Uma mulher viúva, então, uma mulher que já tinha passado pela dor do luto. Naquela época, as mulheres, quando eram viúvas, elas dependiam do filho para que a sustentasse, ou um irmão, ou um pai. Mas pelo caminhar do texto, essa mulher só tinha esse filho. E esse filho não era apenas o vínculo materno, esse filho não era só a companhia, esse filho não era só o sustento, esse filho era a única esperança dessa mulher. Ela não tinha mais ninguém, ela não tinha mais nada em sua vida. Ela estava desolada, ela estava acabada. Nada consolaria essa mulher. Não haveria mais nada que trouxesse consolação àquele coração. O luto é algo que nenhum de nós está preparado para passar. Nós sabemos que, de certa forma, todo dia, cada um de nós, um dia, passaremos pelo luto. Uma mãe, um pai, uma avó, um avô, enfim. Todos nós temos isso na nossa cabeça. Por mais que a gente nunca esteja preparado, não vai se preparar para isso. Sabe que isso um dia vai acontecer, é a lei da vida. Mas pior do que isso é uma mãe e um pai perder o filho. A Isa sabe do que eu estou falando, a Nanda sabe do que eu estou falando, Paulo sabe. Alguém aqui mais é pai ou mãe? Não, né? Só quem é mãe e pai vai saber o que é. Na nossa cabeça existe uma ordem cronológica. Perder o marido, por mais terrível que seja, é aceitável. Perder a esposa, por mais terrível que seja, é aceitável. Mas perder um filho é fora da ordem cronológica da vida. A gente, e eu estou trazendo essa reflexão aqui para você caminhar comigo na dor dessa mãe. A gente imagina que um dia, né, vai precisar passar pela despedida dos nossos pais. Mas um pai nunca pensa em se despedir de um filho. Isso vocês já têm no coração de vocês. Nunca isso vai acontecer. Então essa mãe está sentindo a maior dor que uma pessoa pode passar. Mês passado, comemorou-se é uma palavra muito forte, mas foi a relembrança da morte de uma menina de 17 anos que fazia parte da nossa igreja. A Bruna, a Gabi teve no velório da Bruna. A Bruna teve um problema enquanto dormia e morreu dormindo. Pense na dor de chegar num lugar daquele e ver uma menina de 17 anos. Uma vida inteira pela frente. Isso é muito triste. Então essa mulher já tinha passado pela dor do luto do marido e agora o filho. E a palavra do Senhor diz que eles caminhavam para fazer o sepultamento desse rapaz. Naquele lugar, os cemitérios ficavam para fora dos portões da cidade. E o cortejo, ele tinha uma ordem. Então, era na frente do caixão a mãe, o pai, ele já não tinha, os parentes mais próximos. Depois, eles chamavam de esquife, que era tipo uma maca, onde o morto ia ali deitado, enrolado em lençóis, e atrás a multidão. E era comum, naquela época, enquanto se andava, as pessoas iam parando o que estavam fazendo e caminhando atrás. Porque o luto é uma coisa de que se precisa de consolo. Então as pessoas entendiam que aquele era o momento de estar junto. Imagina o consolo para uma mãe que perdeu um filho. Então, aquela fila estava imensa. Aquela tristeza estava imensa. A mãe carregava com ela a morte. E eles caminhando. E chegou em um ponto que a palavra do Senhor diz que Jesus estava vindo ao encontro deles.
Se você ler esse versículo todo, você vai ver que no começo do capítulo 7, o apóstolo conta que Jesus cura o filho de um soldado romano. O filho, ou o empregado, né, de um soldado romano. Estou falando filho porque eu assisto The Chosen, né, a gente às vezes confunde. Mas é o funcionário ali. E Jesus cura aquele rapaz. Então, imaginem a cena. Aquela mãe naquela tristeza, naquela desolação, caminhando. Aquele povo todo atrás dela, chorando, lamentando a morte daquele jovem. E ao encontro, de frente, vem Jesus, cercado de uma multidão, comemorando, rindo, alegres, porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre, porque Jesus tinha acabado de curar um jovem, porque Jesus tinha acabado de demonstrar o poder de Deus naquele lugar. E em dado momento, eu fico imaginando que debaixo daqueles portões da cidade, aquela carreata de morte, de tristeza, ela se defronta com aquela carreata de alegria, de fé e de esperança. Quando a gente lê o versículo, tem algumas palavras que são chaves, que são extremamente interessantes para a gente. Então a palavra do Senhor diz que quando se aproximava da cidade, viu que estava passando o funeral do filho único de uma viúva que ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe? Quando viu. Você sabia que Jesus olha para você? E Ele olha de uma forma que ninguém mais te enxerga. Porque eu estou olhando para cada um de vocês. Mas olhar é uma coisa, e enxergar. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele enxerga o nosso interior. Ele enxerga as nossas emoções, Ele enxerga o nosso espírito, além do nosso corpo. Ele nos enxerga de uma maneira completa. E quando a palavra de Deus diz que Jesus viu aquela mulher, Ele não viu só uma mãe chorando. Ele viu uma história. Eu amo a alegoria de que Deus enxerga o mundo dessa forma aqui. O mundo, o presente, o passado, o futuro, para Deus é isso daqui. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Por isso que nós temos dificuldade de imaginar a eternidade. Por isso que às vezes a gente pergunta, nossa, a gente vai passar a eternidade no céu. É, a eternidade. Porque a gente não consegue mensurar o que é o tempo. A gente não consegue mensurar o que são as coisas para um Deus Criador. Nós somos criaturas, feituras de Deus, filhos adotados. Ele nos conhece profundamente. Ele enxerga aquilo que nós tentamos ocultar através de um sorriso, através de uma piada, de uma brincadeira. Ele consegue enxergar aquilo que nós buscamos esconder. E quando ele vê essa mulher, a palavra diz que ele está cheio de compaixão. Em algumas versões diz que Jesus está condoído. O condoir é sentir a dor do outro. E a gente acha, é isso, empatia. Alguém aqui conhece a Rebeca Versão? Alguém? Eu não sei o que é perder uma mãe. Eu não consigo sentir a empatia, né, Gabi? Eu não consigo sentir empatia. Eu não consigo colocar no lugar dela. Eu não sei o que é. Eu não sei. Eu posso me colocar à disposição para orar, para chorar com ela, para consolar ela, mas dizer que eu sinto a dor dela, a gente não sente. A gente não sabe. E tantos outros de nós que passamos por tantas coisas, eu posso me solidarizar, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, mas eu não posso sentir a sua dor. Mas Jesus pode sentir a nossa dor. Ele consegue sentir a nossa dor. Ele consegue sentir aquilo que a gente mais uma vez tenta esconder. Então Ele só não nos vê, mas Ele sente a nossa dor. E às vezes a gente acha que está sozinho. E às vezes a gente acha que está passando por tanto problema e por tanta dificuldade sozinhos. Às vezes a gente pensa, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, o meu líder não vai conseguir me entender, a minha família não me entende, parece que ninguém me entende. Mas olhe no alto, olhe para dentro de você e veja que dentro de você habita um Deus poderoso demais, maravilhoso demais, que não
só te vê, não só te enxerga, mas sente a sua dor. E só Ele pode cuidar dessa dor. Existem dores que a gente pode compartilhar, mas o único que pode curar, o único que tem o remédio certo para fazer essa cura é o nosso Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus chega para essa mãe e diz: não chore. Me parece uma frase impossível de ser dita. Se qualquer outra pessoa dissesse para essa mãe: não chore, no velório de um filho, e eu estivesse lá, eu ia falar: fala nada. Isso não é coisa que se fale para uma mãe que está chorando a morte de um filho. Isso não é coisa que se fale para alguém que está chorando a morte de um pai. Isso não é coisa que se fale para alguém que está vivendo uma depressão. Isso não é coisa que se fale para alguém que está se sentindo frustrado, derrotado, entristecido, que não está enxergando o caminho. O choro, ele é uma válvula de escape e a gente precisa chorar sim. Homens e mulheres precisam chorar sim. Mas o único que pode olhar para mim e para você e dizer: não chore, é Jesus. Ele pode dizer: não chore. Nesse texto ele dá 2 comandos para a minha vida, para a sua vida. Ele diz primeiro para essa mulher: não chore. Depois a palavra do Senhor diz que ele vira para o caixão da esquife onde estava o rapaz. Toca naquele rapaz. Um detalhe: Jesus, como judeu, nunca poderia tocar em alguém morto, porque era considerado impuro. Havia todo um ritual, havia todo um processo, não se tocava em muitas coisas. Então Jesus, ele vem quebrando paradigmas e mostrando para a gente que a forma dele trabalhar é diferente da forma que nós trabalhamos, ou diferente da forma que nós imaginamos que ele tem que trabalhar. Porque muitas vezes você vai olhar para a sua vida, você vai querer um milagre, você vai querer algo de Deus, você vai precisar de algo de Deus. E você vai imaginar como esse milagre vai acontecer. Vai descer um anjo, uma bandeja de prata, o cartão de uma conta. O limite tem sim R$5.000. Vai aparecer um professor que vai falar: eu gosto muito de você, quanto você precisa para passar? Fala aí, a gente acha que é assim. Quanto você precisa para passar? Quanto você precisa para pagar suas contas? A gente começa a imaginar que Deus vai agir de algumas formas que é totalmente contrárias ao que Ele faz. Jesus chega tocando em alguém que está morto, que é considerado impuro. E Ele chega para esse jovem e fala: jovem, levante-se. 2 ordens que Jesus pode nos dar: não chore. Só Ele pode nos dar: não chore, porque eu cheguei, porque eu estou com você. Porque a palavra do Senhor diz que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele pode nos dizer: não chore. E ao mesmo tempo olhar para mim, para você e falar: jovem, levante-se. Chega. O tempo do lamento já passou. O tempo do choro já passou. O tempo da tristeza já passou. O tempo de ficar remoendo já passou. O tempo de ficar olhando para trás e lembrando do que eu fiz, do que eu era, que ninguém, já passou. Nova vida. Jesus ressuscita aquele que está morto. O que está morto nas nossas vidas? Os nossos sonhos, os nossos planos para o futuro, muitas vezes. Às vezes aquele ministério que o Senhor Jesus já nos entregou há muito tempo, você olha e fala: está morto. Vou conseguir. Aí nós choramos e lamentamos e vamos caminhando com um monte de gente atrás chorando. Só que a gente não percebe que o caminho que se tem que caminhar é o caminho que vai de encontro com Jesus. Porque Ele vai poder mudar, Ele vai poder transformar a nossa história. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode dizer: não chore. Ele é o único que pode dizer: levante-se. Restitua os seus sonhos, restitua os seus planos, dou vida àquilo que estava morto. Um novo sentido à sua vida, ao seu ministério. Eu gosto muito, eu sempre falei isso muito dos meus filhos. Entenda que o seu namoro, o seu trabalho,
sua vida da porta da igreja para fora e a sua vida da igreja não são separadas. Em nome de Jesus, você vive um ministério em tempo integral. Aonde você pisar, aonde você trabalhar, aonde você for, por onde você for, é o seu ministério. Aqui, lá fora, para nós, não pode ter diferença. Precisa ser a mesma coisa. Tudo que você fizer, faça para agradar o Senhor. Amém? Então, depois dessa ordem, a Bíblia diz que o jovem se levantou e começou a falar. A Bíblia não traz detalhes, mas eu fico muito imaginando o que esse jovem falou quando ele se sentou. Se fosse o meu lá de casa, ia falar: mãe, estou com fome. Onde eu estava? Estou com sono. O que aconteceu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou com essa roupa? Eu não sei o que esse jovem disse. Eu não sei o que essa mãe fez. Eu só sei que essa mãe foi chorando ao encontro de Jesus e saiu de lá sorrindo. A Bíblia não diz que ela orou, a Bíblia não diz que ela clamou, a Bíblia não diz que ela sujeitou aos pés de Jesus, a Bíblia não diz nada do que ela falou. E se a Bíblia não diz, eu creio que não aconteceu. Que as lágrimas daquela mãe foram mais do que suficientes. Não precisou de palavras. Existem momentos que eu e você vamos nos colocar diante do Senhor. E não existem palavras que vão poder expressar aquilo que está dentro de nós. Às vezes só as lágrimas. Às vezes nem lágrima mais a gente tem. Às vezes a gente vai sentar de joelho ali, de cócoras no chão do nosso quarto. Às vezes vai deitar no chão do seu quarto, vai fechar os olhos e vai ficar em silêncio. A gente não vai ter força para orar, não vai ter força para chorar. Mas aí Deus vem, Deus fala, Deus ministra, Deus instrui. O Espírito Santo vem com aquela força, com aquele pão do céu, com aquela água da vida, e Ele nos faz ressuscitar. Ele nos faz levantar. Esses tempos são preciosos para a gente. O tempo de choro, o tempo de rever, o tempo de quebrantamento. É necessário o tempo de silêncio na presença de Deus, para Ele poder fazer um milagre. Eu não sei, mas eu canso de cansar de orar. Sabe assim? Cansar de falar? Preciso ter falado demais, eu sou parente da Gabi. Dói de tanto que eu falo. E às vezes o Espírito Santo faz assim, ó. Quem fala sou eu. Eu entendo que chega, que eu preciso ouvir. Que é tempo de silêncio. Aquela mulher, para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para viver uma história de transformação assim, excepcional, ela precisou se colocar na frente de Jesus só em lágrimas, sem falar nada. Então, às vezes, se a gente fosse se colocar diante, né? Se a gente se colocar diante de Jesus para falar um monte de coisa, para ser religioso, para orar bonito, para ser... não vai valer a pena. Coloque diante dele, se coloque na presença dele de uma forma sincera, do seu jeito, com as suas palavras, com o seu choro, com o seu silêncio, mas abra o seu coração e deixa o Senhor falar. Amém? Em seguida, nós vemos ali, todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados de um temor reverente. Se você não tem ninguém com Bíblia de papel, você pega lá para mim, final do Antigo Testamento e começo do Novo Testamento. Conta ali, final Malaquias e Mateus, né? Vamos ver o que você vai encontrar aí no meio. Isso mesmo. Posso pegar? Posso não? Arthur, eu sei quem você é agora. Tudo do seu passado, menino. Aqui? Uma página em branco. Essa página em branco aqui, ela tem 400 anos. É isso, né, Paulo? 400 anos, né, que eles chamam de silêncio de Deus. Então eles ouviram a voz de Deus através dos profetas até. Aí houve um período de 400 anos de silêncio de Deus. Jesus iniciou fazendo um milagre, transformando a água em vinho. O
primeiro milagre que Jesus fez no Novo Testamento. O milagre mais expressivo de todo o Novo Testamento, a gente pode achar, Jesus ressuscitou Lázaro, legal, mas a gente vê no Velho Testamento Elias também ressuscitar. Então qual foi o milagre mais expressivo de Jesus? O milagre mais expressivo de Jesus, que fez muita diferença para os religiosos, foi ele trazer a vista a um cego de nascença. Não existe precedentes na história do Velho Testamento de alguém que era cego de nascença passar a enxergar. Mas tirando esse detalhe, para fugir um pouquinho do contexto, vamos lá. Esse povo estava aguardando um milagre grande. O milagre do cego ainda não tinha acontecido. A Bíblia está, teoricamente, fora de ordem. Tá? Isso não interfere em nada na nossa fé, na nossa crença, não. Foram escrevendo. Imagina que um monte de gente foi escrevendo ali todos os relatos e depois eles juntaram. Então é óbvio que uma coisa ou outra vai estar ali fora de ordem, mas todas aconteceram. Jesus ressuscita esse menino depois de 400 anos de silêncio de Deus naquele lugar. Vocês imaginam a alegria daquele povo? Vocês conseguem enxergar que um deserto, um tempo de dor, de tristeza, de amargura, onde a gente acha que o fundo do poço é ali, mas a gente descobre que o fundo do poço tem um porão, a gente acha que a vida acabou, de repente aquela desgraça toda vira um milagre não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, na vida de todos aqueles que caminham comigo, na vida de todos aqueles que moram à minha volta, na vida de todos aqueles que pertencem a uma cidade, na vida de toda uma nação. A palavra de Deus diz que eles se alegraram, tomados de um grande temor. Eles não podiam conter a explosão de alegria. Uau! Deus está agindo. Uau! Deus voltou! Deus está aqui! Deus está se manifestando! Um grande homem de Deus está entre nós! Algo novo vai acontecer, algo extraordinário vai acontecer. E a partir daí, esse povo começou a ver muitos milagres. Porque Jesus fez muitos milagres. O livro de João disse que não teria papel e tinta o suficiente para contar todos os feitos que Jesus fez na terra. Tudo isso porque uma mulher passou por uma tristeza profunda. Tudo isso porque uma mulher passou por uma dor imensurável e soube chorar para a pessoa certa, soube se colocar para a pessoa certa. Amém? Amém. Eu gosto de encontros. E gente, eu prego bem rapidinho, tá? Paulo também é assim, Paulo? Nessa ideia de encontros, eu tenho um testemunho para contar para vocês. É algo impressionante. Aqueles encontros que Jesus marca muitas vezes e a gente não espera. Em 2015, durante muitos anos, o meu sogro é o fundador da igreja que eu pertenço hoje. Cuidado, eu não morro de medo do lagartixo. Ele é o fundador dessa igreja. E ele fazia uma festa chamada Festa da Alegria, uma vez por ano. A igreja toda se mobilizava. E ele fazia barraquinha de jogos, ele fazia pastel, era uma festa gigante. E ele fazia essa festa e convidava todo o bairro, porque a nossa igreja tinha uma ação social muito forte. E passávamos ali a semana trabalhando, e daí o sábado da festa, o domingo da festa, essa festa durava 2 dias, no domingo tinha um culto de encerramento, e era para toda a comunidade, aberto a toda a comunidade. E depois que terminava o culto, os crentes, né, os últimos da fechar a igreja, vão limpar a igreja, vão deixar tudo organizado. Sabe aquela correria de final de evento, de igreja, final de encontro com Deus, que a gente faz aquele corte para deixar tudo organizado? Era um dia desses. E uma irmã lá da nossa igreja, a gente teve um tempo de evangelismo, que os irmãos saíram para as ruas para pregar folheto, orar pelas pessoas. E essa amiga minha, essa irmã da nossa igreja, hoje ela é da Alameda, ela estava junto, participou do evangelismo, trabalhou com a gente até tarde. Quando foi perto da 1h da manhã, ela foi embora. Ela saiu antes da gente sempre saía junto. Até aquele dia ela decidiu ser tanto quanto antes. Quando ela passou para Passaúna, ela viu uma moça caminhando na ponte.
Santo a incomodou. Volta. E ela com 2 crianças pequenas dormindo no carro. Pequena mesmo. Acho que tinha uns 4 anos, um, e o outro tinha 1 ano e pouquinho. Ela falou, não vou voltar, né? Onde já se viu? Já estou aqui, voltar. E ela ia no carro. Passou mais um pouquinho, ela disse que foi uma sensação até mesmo de dor. Volta. Volta. E ela tinha um Uno, desses que se pôr uma escada em cima, ninguém segura. Ela fez a volta no Uno, parou em cima da ponte, a menina estava bem no meio da ponte, olhando para o horizonte, a saúde estava muito cheia. Olhando para o horizonte, e ela reconheceu, quando ela parou o carro, ela reconheceu a menina. Ela tinha entregue um folheto para essa menina no bairro, ela tinha orado por essa menina. E aí essa menina, ela olhou para essa menina e falou assim, você quer uma carona para casa? A moça não falou nada e entrou no carro. Quando a Rosane estava indo embora com essa menina, o Espírito Santo falou para ela, pare na igreja. Quando a Rosane chegou lá com o carro, a gente até estranhou, porque nós estávamos trancando o portão da igreja. Imagina que vocês estão saindo já daquele portão de fora. E a Rosane parou o carro ali, desceu, a moça desceu, meio... Ela não sabia que a Rosane ia parar. E a Rosane falou assim, eu encontrei ela na rua, ali na ponte do Passamuna. E eu queria que a gente orasse por ela. A Rosane não sabia o que estava acontecendo, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas o Senhor sabia o que estava acontecendo. E esse é o detalhe dos encontros que o Senhor marca. A gente precisa estar sensível. Essa moça começou a falar e ela disse assim, eu parei no Passamuna para me matar. Gente, foi um impacto. Sabe quando você ouve isso e naquele momento você não sabe nem o que dizer? Ficou um silêncio. Estávamos uns 8 ali, a gente, né? Aí meu marido meio que tomou a frente. Aí nós oramos, levantamos um clamor pela vida dela. Oramos ali com ela, a Rosane levou ela embora. Durante algumas semanas eu acompanhei ela, a Rosane acompanhou ela. E de repente ela simplesmente sumiu. Ela desapareceu. Enfim, né? Passou-se o tempo. Um domingo, um culto à noite, lá na nossa igreja, soube uma moça linda. Linda, linda, muito bem vestida. Com um cara lindo do lado. Um casal assim de cinema, com um bebezinho. 1 ano e pouquinho no braço. E ela olhou pra gente como se ela conhecesse a gente. Só que ela estava tão linda, tão linda, tão linda, que ninguém reconheceu ela. E a gente, oi, tudo bem? Seja bem-vinda. E ela, vocês não lembram de mim? Vocês não lembram de mim? Não. Ela falou assim, eu sou a moça do Passamuna. A moça que ia se jogar, lembra? Eu queria dar um testemunho. Gente, a gente é batista, pelo amor de Deus. Ninguém chega assim na nossa igreja, né, Paulo? Fala, eu queria dar um testemunho. Né? Tudo bem. Claro. Tudo certo. A gente te dá uma oportunidade no momento certo. E aí a gente me chamou ela à frente. E ela contou essa história. Ela tinha terminado com esse noivo, que hoje era o marido dela, naquele dia. Ela tinha descoberto que estava grávida. E ela não teve coragem de contar para ele. E com medo, quando ela chegou para conversar com ele algumas coisas, eles brigaram. Então na cabeça dela ela pensou assim, a gente já brigou sem ele saber que eu estou grávida. A minha família não pode saber que eu estou grávida. Porque eles tinham alguns familiares ali mais próximos que eram cristãos. Ela conhecia a palavra do Senhor. Minha família não pode saber que eu estou grávida. Ele brigou comigo bem hoje. No dia que eu ia contar que eu estava grávida, eu vou me matar. Eu não tenho o que fazer. Eu vou ser a vergonha da minha casa, eu vou ser a vergonha da igreja dos meus pais. Agora, o que eu vou fazer? E ela foi a pé para o Passamuna para se matar. Quando ela tinha brigado com o noivo e saído de casa, a Rosane tinha interceptado ela, orado e entregado o folheto. Ela foi para casa, achou que a situação só ia piorar. E na madrugada saiu de casa sem ninguém ver para se matar. Mas Deus é tão bom, que a Rosane passou por ali. E aí ela falou assim, então, esse aqui é o meu noivo e hoje é meu marido. Esse bebezinho lindo, eu estava grávida dele, de pouco tempo. E hoje eu e a minha família estamos na igreja, servimos ao Senhor. E eu vim aqui dar um testemunho. Porque um dia alguém decidiu ter um encontro comigo numa ponte. E esse encontro mudou a minha
história. Essa mulher teve uma vida transformada porque ela encontrou Jesus. Eu sei que daqui uns dias, meninos e meninas valentes e corajosos vão fazer uma ação de impacto, mais ou menos isso, né, Paulo? Na rua, não é isso? Onde vocês falam do amor de Deus, aonde vocês vão levar um abraço, uma oração. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês são receptáculos de Jesus. Ele habita em vocês. Vocês vão estar andando e provavelmente vocês vão encontrar muitos homens e mulheres como essa viúva da cidade de Naim. Muitos homens e mulheres como aquela moça lá da ferraria que está morta por dentro, que precisa de algo ressuscite em sua vida. Seja o relacionamento, seja o amor próprio, seja conhecer a Cristo. Queridos, vocês vão ao encontro de pessoas para levar vida em meio àqueles que muitas vezes estão mortos. Vocês têm consciência disso, da importância disso, do quanto Satanás vai impedir que vocês façam isso, porque tantas coisas confluíram ali para que a Rosana não chegasse naquela moça. Eu não sei o outro enredo, se há algum outro enredo dessa história da viúva de Naim, mas eu sei que ela teve um encontro com Jesus. Eu sei que aquela moça teve um encontro com Jesus. E eu sei que se vocês perseverarem, se vocês andarem firmes, se vocês buscarem intimidade com o Espírito Santo, vocês vão levar Jesus por onde vocês forem. Vocês vão levar vida onde estiver morte. Vocês vão levar cura onde houver doença. Vocês vão levar fé e esperança onde as pessoas estão escassas, secas, infrutíferas. É incrível como Satanás nos cega nesses tempos de dificuldade, como ele nos impede de chegar à esperança. Mas eu sei que o abraço de vocês, que a palavra, que o toque, com a ação do Espírito Santo, vai levar transformação nessas vidas. A primeira vez que o Dudu foi trabalhar em encontro com Deus, a gente, mãe, né, que às vezes leva a palavra, a gente gosta de usar os filhos como exemplo. A primeira vez que ele foi trabalhar no encontro com Deus, ele tinha uma preocupação. Ele falou assim: mãe, como que eu vou orar para as pessoas lá no encontro sem ser oração minha? Como é que eu vou saber que a oração é do Espírito Santo ou como é que eu vou saber que a oração é minha? Ele tinha essa dúvida. E eu digo que é uma dúvida, tem razão, foi boa a sua pergunta. E a resposta que eu dei para ele foi assim: filho, a palavra do Senhor diz que a nossa boca, né, ela expressa aquilo que está em nosso coração. O que está no seu coração? Você está cheio do quê? Daí ele falou de Deus. Quantos anos deve vocês tinham? 18? 17? Com 15 anos vocês começaram a trabalhar. E aí eu falei: você tem buscado de Deus? Sim, tem orado, tem jejuado, tem lido a Bíblia. Você está se enchendo do quê? Do Espírito Santo. Uau! Esse é o segredo. O que eu vou falar para uma pessoa que eu encontrar na rua? O que eu vou falar para uma mãe? O que eu vou falar para um jovem? O que eu vou falar para alguém que acha que as luzes do mundo são muito mais bonitas do que a glória e a majestade do nosso Deus? Eu não sei. No momento o Senhor nos dá a palavra. No momento o Espírito Santo nos capacita. Por isso a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Não tem como prever. Não tem como ensaiar. Eu estudei a palavra para trazer para vocês. Mas lá não vai ter como estudar o que eu vou dizer. Lá vocês vão ter que ler, orar, buscar a presença de Deus e falar: Senhor, usa-me. Senhor, envia-me. Senhor, eu quero ser um vaso do Senhor para poder ser usado. Para poder ser bênção por onde eu for. Para poder levar alegria e para poder levar vida por onde eu passar. Nós carregamos Jesus conosco. E Ele poderia morar em qualquer lugar do universo. A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Mas Ele escolheu habitar dentro de nós. Ele habita em nós. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Não deixe que nada
te corrompa, não deixe que nada te tire desse lugar que Ele te colocou, um lugar de honra como filhos. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Tiago, você pode tocar? A minha oração é para que o Senhor nos capacite a cada dia, a cada um de nós. Nós precisamos, nós necessitamos ser capacitados por Ele. Sem Ele é impossível fazer qualquer coisa. Sem a presença dEle, sem estarmos cheios dEle, é impossível levar dEle. Vamos levar a nossa opinião, vamos levar o nosso achismo, o que eu penso, o que eu acho, mas não é isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam da nossa opinião. As pessoas precisam conhecer aquilo que está em nós, aquilo que habita em nós, aquilo que fez com que a minha vida fosse transformada, aquilo que fez com que a sua vida fosse transformada. Eu sei que, independente se você nasceu ou não no lar cristão, em determinado tempo da sua vida você precisou tomar uma decisão. Você precisou renunciar algumas coisas. Você precisou buscar e conhecer a Jesus por você. Não o Deus do seu pai, não o Deus da sua mãe, não o Deus do seu pastor, o seu Deus. O seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisou ter um encontro verdadeiro com Ele. E nós, quando saímos da porta para fora dessa igreja, o que as pessoas anseiam em ver em nós, como eu disse, não é a nossa opinião, não é aquilo que a gente tem de conhecimento. As pessoas desejam ver o que trouxe transformação às nossas vidas. As pessoas desejam ver Jesus. As pessoas desejam ver a ação do Espírito Santo, a renúncia ao pecado, vidas transformadas. As nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. O nosso silêncio, o nosso abraço, as nossas atitudes, elas dão testemunhos de nós. Que as pessoas possam enxergar em cada um de nós a presença de Cristo. Deus amado, Pai de amor, no nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor, agora, compreendendo, ó Pai querido, da importância dos encontros, ó Pai, direcionados pelo Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, prepara encontros do qual nós não podemos imaginar, mas o Senhor tem propósitos. Muitas vezes, ó Pai, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia está fazendo com que outras pessoas sejam transformadas, porque a nossa fé, ó Pai, vai dar testemunho da sua ação e do seu poder sobre a nossa vida. Pai querido, uma nação, uma cidade foi impactada pela dor de uma mulher que chorava, Pai, sem esperança, que chorava, Pai querido, de forma triste a perda do seu filho. Mas o Senhor, ó Pai, veio, restituiu ela, Pai querido, ressuscitou o seu filho e deu testemunho, ó Pai querido, de quem o Senhor é, filho de um Deus vivo. Pai, a sua palavra diz que o Senhor é imutável. A sua palavra, Pai, diz que o Senhor é eterno, ó Pai. E nós queremos que o mesmo Deus que agiu naquele lugar, que agiu nessa história, que agiu naquela moça lá na ferraria, Pai, age em nossas vidas. Age hoje, ó Pai querido, levando cura, levando transformação. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, que possamos ser a cada dia cheios do Seu Espírito, que possamos, ó Pai querido, decretar palavras, ó Pai querido, de vida, de amor, de transformação. Que a sua igreja, Pai, vá além de 4 paredes, que a sua igreja se estenda pelas ruas dessa cidade, ó Pai querido, e que nós, como cheios, somos templos do Seu Espírito, ó Pai, possamos levar a sua igreja às ruas, às pessoas que ainda não te conhecem. Nos fortalece, Senhor, nos direciona, nos dá a palavra, Senhor, nos dá a ousadia e a intrepidez, que nada nos segure, ó Pai, de fazer a sua vontade, de transformar, ó Pai querido, vidas que ainda não te conhecem. Nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos por essa casa, nós te louvamos, ó Pai querido, por esse ministério, e pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Seu Santo Espírito permaneça sobre esse lugar, que o Teu óleo, que a Tua unção, que o Teu bálsamo, ó Pai querido, não saia, não cesse
desse lugar. E que possa, Pai querido, ser derramado a cada dia. Que a tua glória, que a tua presença, que a tua majestade, ó Pai, tome conta desse lugar, ó Deus. E que aqui, ó Pai querido, como já foi profetizado muitas vezes, permaneça sendo um farol nessa cidade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.